Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa de número 93. Estamos aqui sempre bem acompanhados do Paulo Neto, fazendo aqui parceria conosco nesse programa e mais desse programa, e também o Michel Macedo, que falará sobre o tema O Critério Espírita de Análise de Mensagens. Mas antes de falarmos aí com o nosso convidado, vamos dar boa noite aí ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Michel. Vamos ver lá quem está nas... Rapaz, a Marlene conseguiu entrar em primeiro lugar de novo, hein? A Marlene. Boa noite, Marlene. Boa noite, Cláudio, Fernanda. Ô, Fernanda, depois você me dá o retorno em relação do meu microfone, porque eu mudei aqui para ver se melhorou, tá? E boa noite, Shirley. Vamos aí aguardar os comentários do Michel aí. Eu acredito que vai somar muito ao nosso conhecimento. Então aí, como diz, eu estou todo ouvidos, né? Estou todo ouvidos. Com certeza. Então, como dissemos anteriormente, temos aqui o Michel Macedo, que tem um canal no YouTube chamado Kardec Tube, que muitos de vocês já devem conhecer. Quem não conhece, nós aí aproveitamos para convidar para que conheçam, se inscrevam lá no canal do Michel, que tem muita coisa interessante. Então, boa noite, Michel, ao nosso programa Polêmica Espírita da noite de hoje. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos vendo e que vão nos ver depois. É uma alegria encontrar novos amigos, um canal, um programa que eu sei que leva muito a sério o estudo e que tem muita coisa que eu simpatizo e concordo, que tem o mesmo ideal. É muito bom se reunir para poder falar dos mesmos ideais. Com certeza, Michel, com certeza. Nós também acompanhamos o seu trabalho, também tem uma parceria com o canal Espiritismo em Kardec, do Érico Pacheco, enfim, né, diversos confrades lá divulgando de maneira séria o Espiritismo, e você traz aí um tema, né, bem condizente com a tônica do nosso programa, que é o critério espírita de análise de mensagens. Então, o que você pode nos dizer acerca desse importante e, de certa forma, também polêmico tema? Sim, é curioso como as coisas são, como a história, como é a história, né? Porque esse assunto, em termos espíritas, devia ser básico nosso, né? É interessante como falar disso hoje no meio espírita, às vezes é algo que as pessoas estranham, ou muitas vezes a gente tem que insistir nesse ponto, que na verdade faz parte do ABC do espiritismo. Para a gente ver o quanto ainda o espiritismo, tal como Kardec elaborou junto com os espíritos, ainda é algo, de uma certa maneira, algo novo, né? Porque, na verdade, ter critérios e avaliar mensagens dos espíritos é uma das primeiras coisas que a gente vai aprender estudando espiritismo. A gente sabe, e isso Kardec também percebeu no início de tudo, que os espíritos, eles existem de diversas categorias, diversas classes, diversas ordens, né? Kardec percebeu que os espíritos, eles não são todos iguais quando saem do corpo, e eles não sabem tudo por serem espíritos. Então, os espíritos não são perfeitos só porque se tornaram espíritos, no sentido de que saíram do corpo e agora, no estado de espírito, sabem tudo. Então, uma vez que os espíritos não sabem tudo e a gente vai se comunicar com eles, a questão é, bom, como eu faço para saber se aquilo que os espíritos estão me dizendo é verdadeiro, é falso, é bom, é ruim? Então, nota, é algo muito básico e muito simples a lógica. A gente tem que ter algum tipo de critério para poder usar como um farol, como um guia para saber se o que eles estão dizendo está correto, já que eles não são perfeitos. Há espíritos de todos os níveis. Mas, como eu falei, é algo até curioso
E que isso ainda seja algo que a gente tenha que insistir, em termos gerais, com o movimento espírita. Porque, às vezes, e eu digo até muitas vezes, no chamado movimento espírita tradicional, não é que as pessoas discordem e deem uma outra explicação. Muitas pessoas acham que a gente não pode opinar no sentido de criticar uma mensagem. Então é mais que isso. Porque eu poderia, por exemplo, pegar o entendimento de alguém sobre determinada mensagem e discordar. Eu poderia dizer, olha, você tem um entendimento sobre essa mensagem, eu tenho outro. Mas a coisa é mais grave. Algumas pessoas estão antes disso. Muitas pessoas acham que a gente não pode criticar, analisar, examinar uma mensagem do Espírito. E isso por uma confusão muito grande que aconteceu na história do nosso movimento espírita por confundir o princípio da caridade com o princípio dos critérios das mensagens. As pessoas confundem e por confundir isso, elas acham que se eu pegar uma mensagem e analisar ela e fazer julgamentos dessa mensagem, as pessoas passaram a achar que isso seria algo não caridoso. Então, elas fazem uma confusão e tiram uma conclusão equivocada. Né? É o tal do julgamento, né, Michel? Tudo as pessoas acham que é... E, inclusive, deturpa um pouco até essa palavra, julgamento, né? Virou quase como um palavrão que, quando nós atualizamos a mensagem, acaba virando esse tal de julgamento, e julgamento virou um pecado quase que mortal, não é mesmo? E pior ainda, o Arthur, Michel, quando essa mensagem vem de um médium renomado, aí que lascou. Entendeu? Aí complica. Exato. O primeiro ponto que as pessoas não percebem é, primeiro, quando a gente vai ler a questão do julgamento, né, a famosa passagem do Cristo, não julgueis, é muito interessante porque as pessoas elas esquecem de olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo como que Kardec e os espíritos vão estudar a questão. Às vezes passa batido. As pessoas elas leem o ensinamento do Cristo, não julgueis para não serem julgados. E aí eles passam a achar que qualquer tipo de julgamento que eu fizer, eu estou contrariando o Cristo, portanto, eu estou agindo de uma maneira equivocada. Mas quando a gente vai ler o que Kardec diz sobre esse assunto, ele foi muito, como é próprio de Kardec, ele foi muito sábio, muito profundo, muito lógico quando analisou essa passagem. Porque ele deixa muito claro ali que se eu levasse ao pé da letra de uma maneira absoluta ou não julgueis, veja, não existiria nenhum tipo de conhecimento, não existiria nenhuma forma de distinguir as coisas, não existiria nenhuma forma de avaliar as coisas, não haveria progresso. Aliás, o progresso é justamente isso, é quando eu vejo uma coisa e proponho a melhorar ela. Bom, para eu me propor a melhorar ela, é porque eu vejo ela de uma maneira incompleta ou equivocada. Então, eu tenho que fazer algum tipo de julgamento até para construir teoria. Eu não posso levar, eu tenho que saber entender o que o Cristo quis dizer com não julgueis. Porque é algo que, em lógica, é contraditório. Né? Por exemplo, quando eu digo para alguém, você não pode julgar, eu já estou fazendo um julgamento, por isso que é contraditório. Exatamente. E a pessoa não percebe. Às vezes, eu lá no meu canal, eu coloco, como diariamente a gente está opinando sobre o espiritismo lá, às vezes tem pessoas que dizem, mas você não pode dizer isso. E a pessoa não percebe que, ao dizer que eu não posso dizer isso, ela está dizendo para mim que eu não posso dizer. Então, ela está se contradizendo. Né? Ao dizer que eu não posso criticar, ela está me criticando. Então, é um círculo vicioso que, se eu levasse ao pé da letra, bom, a gente não poderia nem conversar. Então, esse é o primeiro equívoco. As pessoas entendem errado o não julgueis, né? E a gente não faz isso em ciência, né? Sendo o espiritismo uma ciência, como é que a ciência vai se desenvolver sem senso crítico, sem discordância, né?
Exato, não existiria nenhuma ciência. Não existiria. A própria ideia de ciência é justamente a ciência a gente está julgando o tempo todo. Mas é óbvio que é um tipo de julgamento que não é esse que o Cristo condenava, né? Dizia que a gente não devia fazer. Ou não julgueis o Cristo é um outro aspecto que como não é o nosso assunto, a gente não vai entrar. Mas é importante que as pessoas leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo para perceber que o próprio Kardec está mostrando isso. Não é uma invenção nossa. E que usem a razão, né? É como eu falei, quando eu digo que alguém não pode julgar, eu já estou fazendo o julgamento. É uma contradição. É a mesma coisa quando eu digo, né? Toda verdade é relativa. Bom, se toda verdade é relativa, a verdade de que a verdade é relativa seria uma verdade. Então, nota, eu entro numa contradição com há certos tipos de pensamentos que se chocam com a razão. E às vezes as pessoas apressadamente elas entendem mal algum princípio e passam a ter conclusões erradas. Mas, por exemplo, o Paulo colocou algo muito, muito verdadeiro. Eu tenho aquelas pessoas que acham que eu não posso fazer nenhum tipo de análise ou crítica, mas eu tenho também aquelas pessoas que elas concordam que a gente pode analisar. Só que os critérios que ela usa não são os critérios que a gente vai aprender com Kardec, com os espíritos. Então, nota, muitas pessoas no meio espírita, elas concordam. Não, a gente deve analisar as mensagens. Só que os critérios que ela usa para avaliar a mensagem não são os critérios que Kardec nos deixou. Então, aí é um outro problema. Uma pessoa, por exemplo, um dos critérios, como é que, em geral, as pessoas usam como critério? Que a gente vai ver na nossa conversa. Por exemplo, as pessoas olham uma mensagem e elas pensam assim, bom, aqui o Espírito está falando do bem, do amor, da caridade, de Jesus, logo a mensagem é boa, é verdadeira e o Espírito é superior. O que a gente vai ver com Kardec? Não é assim. Não é porque o Espírito falou coisas boas que isso garanta que ele é um espírito de confiança, um espírito superior, ou que a mensagem seja boa. É um pouco mais complexo que isso. Mas também não é uma complexidade que a pessoa tem que ter doutorado em filosofia para entender. Basta que a gente pense, por exemplo, em pessoas que dão golpe nas outras. Nota que toda pessoa que é golpista, toda pessoa que vai passar o calote em alguém, ela é, para enganar, ela é querida, ela é simpática, ela é envolvente. Mas isso não garante, isso não quer dizer que ela seja uma pessoa boa. E o segundo problema é quando a pessoa usa como critério médium, que isso se tornou muito comum no Brasil. Então, a pessoa, ela analisa assim, bom, o médium é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir, é uma pessoa que ajuda quem sofre, é uma pessoa que tem uma voz meiga, é uma pessoa que fala em Jesus, então, logo, todas as mensagens que vier por esse médium, elas são boas. Esse é um outro critério equivocado. Porque o médium, primeiro, não há na Terra, os espíritos vão dizer, médium perfeito. Não há. Então, por melhor que o médium seja, ele sempre vai, devido à própria natureza da nossa imperfeição, mesmo que a gente seja bem intencionado, caridoso, isso não vai garantir 100% que não possa passar uma mensagem ruim. E outra, quando um espírito vem e fala alguma bobagem, alguma mentira, o médium, ele não tem responsabilidade por essa mensagem. Ele está reproduzindo o que o espírito está pensando. Quando a gente analisa a mensagem, a gente não está julgando o médium, a gente está julgando a mensagem, o conteúdo do que está dizendo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso essa confusão que as pessoas fizeram fez com que elas analisassem de uma maneira equivocada as mensagens dos espíritos. É por isso que hoje a gente tem tantas obras ruins, tantas visões no movimento espírita, porque os critérios que a gente devia ter aprendido lá com Kardec, a gente não aprendeu, no sentido de nem leu, nem conheceu, muitas pessoas nem leram, e outras fizeram confusão, não prestaram atenção no que ele estava falando. Né?
É engraçado, Michel, que eles, a título de caridade, né, é uma caridade que a gente vê que é deturpada, mas a título de caridade se aceita tudo, inclusive essa literatura que você acabou de fazer aí, falar e mencionar. E é bem isso que você falou, que a gente vê toda hora, né? Quando você analisa uma mensagem, né, enfim, textos de médiuns conhecidos, e aquilo, para essas pessoas, é um ataque à figura do médium, né? O que é um equívoco muito grande. Isso mesmo. Não, e tem uma questão que é o seguinte: as pessoas, quem está no meio espírita aí e se propõe a avaliar uma mensagem, a gente tem que raciocinar o seguinte: as mensagens em que os espíritos são de uma maneira direta, clara, são mensagens ruins, no sentido que o espírito ele é perverso, ele é maldoso. Essas são fáceis da gente analisar. Então, o espírito vem, ele propõe coisas ruins, ele fala absurdos, ele xinga, ele está revoltado. Bom, essas mensagens são fáceis da gente analisar. A gente analisa e diz: olha, aqui o espírito está revoltado, o espírito está. Ele odeia outros espíritos, ele propõe o ódio, ele não perdoa, ele quer brincar, ele quer debochar. Isso é fácil. Agora, as mensagens mais difíceis são justamente aquelas que têm um misto. É uma mistura de coisas boas e verdadeiras com coisas ruins e coisas falsas. Essas são as mais difíceis. E a gente vai aprender com Kardec que muitos espíritos fazem isso de forma proposital. Uhum. Como eles querem nos iludir, nos enganar, eles não vão chegar dizendo assim: olha, Arthur, eu sou um espírito mentiroso, eu estou aqui para. Que eu cheguei aqui, eu vim te enganar, eu quero te dominar, eu quero fazer com que você não estude. Ele não vai dizer isso. Pelo contrário, ele vem de uma maneira envolvente, ele diz coisas boas, mas junto com as coisas boas, ele propõe coisas que você não vai percebendo que está caindo numa armadilha. Uhum. E aí ele vai te envolvendo, aí ele vai, aos poucos, te desviando das coisas boas, do estudo, da reflexão. Quando a gente vê, a gente já está mergulhado na lama. E aí, para sair, é mais difícil. Então, eu digo, a grande tática desses espíritos fascinadores, pseudo-sábios que tomaram conta do movimento espírita, é porque eles são muito inteligentes. Eles dizem algo, aí junto com esse algo eles colocam palavras de moral, de amor. Então, essa esperteza dos maus espíritos que a gente tem que saber estudando Kardec. Porque eles vão usar, e usaram, no meu entendimento, esses espíritos pseudo-sábios que tomaram conta do movimento espírita. Muito interessante, eles dizem coisas que contrariam Kardec, mas junto eles dizem algo que é a favor. Aí a pessoa mais desavisada, ela não percebe e diz: mas olha aqui, ó, o espírito está falando coisas boas. Tá, mas junto com a coisa boa, ele tá te levando para o buraco. Ele está fazendo com que você perca tempo, porque os espíritos fazem assim, eles fazem a gente ficar perdendo tempo com bobagens, e aí os anos vão passando e a gente nunca aprende de verdade. Eles nos distraem. Por isso esse excesso de obras no meio espírita. Porque eu vou enchendo de obras, e aí as pessoas vão pegando, vão lendo, vão pegando, vão lendo. Daqui a pouco eu tenho tanta obra, e nunca vai dar tempo para a gente ler todas, que a pessoa não percebe que passou 10, 15, 20 anos e ela nunca leu as obras de Kardec. É muito comum eu conversar com as pessoas que comentam no Kardec Tube, aí elas dizem assim: eu estou há 15, 20 anos que eu frequento a Casa Espírita, e ela nunca leu as 23 obras de Kardec.
Aí eu pergunto, mas o que a pessoa está fazendo? Aí quando a gente vai ver o que ela está fazendo, que ela nunca leu, ela está ocupando todo o tempo dela com coisas que ela não percebe o seguinte: quem é que inventou isso aqui que eu estou fazendo há 5 anos, 10 anos? Quem é que começou? Por que começou? Qual que é o objetivo? Ela não percebe que ela está fazendo algo porque ela chegou ali e já estava fazendo. Ela continuou e ela passa a vida inteira fazendo. E sempre com a desculpa que não, é porque faz o bem, porque faz a caridade. E a pessoa não percebe que é sempre com esse ingrediente. É como se eu pegasse algo ruim e em volta eu coloco uma proteção ali, eu coloco uma embalagem dizendo que é caridade. E a pessoa nunca tira para ver se realmente é, e ela fica perdendo tempo. Então imagina a gente passar 30, 40, 50 anos fazendo algo, aí a gente desencarna. E aí descobre que perdeu um tempo danado. Só que aí vai ter que recomeçar. Então esse é um grande problema. Esses espíritos usam de uma maneira muito inteligente isso. Tanto é verdade que toda vez que a gente quer argumentar a importância de estudar Kardec, é exatamente o que essas pessoas dizem. Aquilo que esses espíritos falaram. Tá, mas é o bem, é a caridade, mas é Jesus. Não, tudo vale, porque o que importa é fazer o bem. A pessoa não vê que nesse tudo vale, ou seja, se tudo vale, eu não tenho critério para nada. Michel, tem uma outra coisa aí importante na questão da análise. Embora o espírito não seja um espírito mau, enganador, vamos dizer assim, seja um espírito até realmente com uma certa evolução, mas geralmente o espírito passa o conhecimento que tinha quando vivo, tá? Então eu tenho uma obra de Emmanuel que eu tenho um problema sério com essa obra por causa de um capítulo na obra. É a obra A Caminho da Luz. Lá em A Caminho da Luz tem um capítulo que o título é Identificação da Besta Apocalíptica. E o Emmanuel vai falar que o número 666, ele vai identificar em números romanos, né? E vai identificar essa besta como sendo o Papa. E o pior para mim não é porque é o Papa, é porque não identifica qual Papa. Então todo mundo que se entrar no torno de Pedro é a besta. E aí eu fico pensando, como é que o espírito de certa evolução vai falar algo para atingir uma outra religião? Então tem uma falha. Então eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo que o espírito tenha uma certa evolução, nós temos que ter cuidado com a mensagem também. É isso que eu estou querendo. É isso mesmo? Eu vou aproveitar antes do Michel responder, que eu também tenho um problema muito sério com essa obra, por essa razão também, e porque há citações a Atlântida, Lemúria e Capela. Para mim, é o pior livro do Emmanuel. Michel. Isso, mas lembra, vamos tentar entrar mais um pouco a fundo como é que Kardec vai usar, os critérios que Kardec vai usar para uma mensagem, para uma obra. Inclusive, ele faz duas análises ao mesmo tempo, né? Os critérios para analisar a mensagem ou a obra e os critérios para publicar essa obra, né? Então, é uma coisa, começando por isso, é uma coisa muito interessante. O movimento espírita brasileiro criou um mercado gigante de venda de livros. Gigante de venda de livros. Isso até hoje. Até hoje. Claro que com a questão da internet mudou muita coisa, né? As editoras tiveram aí a potência, por exemplo, que certas editoras tiveram no século XX, com a internet a coisa mudou muito. Mas a gente tem, então, um mercado que não é pouca coisa. Isso tomou conta, tanto que isso é reconhecido até fora da bolha do meio espírita. E, incrivelmente, a gente tem textos de Kardec tratando sobre esse assunto. Sobre como que ele via a questão da publicação, como que ele via a questão da análise, tudo isso. E, de uma forma impressionante, esses textos não são tratados por essas grandes editoras, por esses grandes lançadores de livros no meio espírita. Eu digo,
se a coisa fosse realmente séria, como deveria ser, esses textos tinham que estar tinham que estar num quadro na parede das editoras espíritas. A gente tinha que ter diversos seminários, encontros nacionais, internacionais, tratando disso, já que é uma das coisas mais relevantes do meio espírita. E são praticamente ignorados esses textos. Então, eu sempre digo, é a mesma coisa quando a gente vai tratar, por exemplo, do futuro do movimento espírita. Há textos de Kardec sobre isso. Aí a gente vai ver os congressos, não se trata desses textos. A gente tem textos de Kardec nos orientando sobre como levar o movimento espírita. E os congressos nacionais não tratam desses textos. O que isso tudo quer dizer, já que eu estou querendo chegar? É que a gente se pauta por outros critérios que não os de Kardec. É muito simples. Se eu não falo desses textos, eu concluo que a pessoa está se guiando no modus operandi dela por outras ideias que não a desses textos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí Kardec coloca, por exemplo, ele coloca a escala espírita. A escala espírita é muito importante para a gente entender como é que eu avalio a evolução de um espírito. Porque os espíritos superiores, que Kardec vai chamar, é da segunda ordem para cima. Os espíritos superiores é da segunda ordem para cima. E daí a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que eu tenho várias classes. Então, claro, eu tenho desde o espírito mais perverso até pessoas que são pessoas, os espíritos neutros, né? Uhum. E a maioria de nós. Como é que nós somos? A gente tem momentos de desequilíbrio, a gente tem um certo conhecimento sobre as coisas, limitado, cada um de nós, e de vez em quando a gente diz também, ou muitas vezes a gente diz bobagens, opiniões pessoais a gente dá como verdade, opiniões que a gente dá sem ter muito aprofundamento naquele assunto, que é o vício da leviandade. E aí, à medida que a gente vai falando, e aí vão chegando pessoas que vão gostando do que eu estou falando, a minha vaidade vai crescendo, aí eu vou falando mais, vão me dando corda. Agora, essa é a grande questão que o movimento espírita tem que pensar. Quem são os espíritos que a gente vai tomar como professor do espiritismo? Porque, veja, se eu tenho um espírito inferior e se eu tenho um espírito superior que pode me ensinar, por que eu vou pegar como professor o espírito inferior? Claro que Kardec vai mostrar que eu posso aprender alguma coisa com o espírito inferior. Tanto que a gente convive, todos nós convivemos em sociedade, a gente se ajuda, a gente aprende. Mas há um limite. Por que há um limite? Por uma conclusão lógica. Justamente porque a gente é da terceira ordem, justamente por isso, a gente tem limitações. Que Kardec vai colocar que são limitações intelectuais e principalmente morais. Então, a gente tem um limite, tanto para aprender quanto para ensinar. Por exemplo, vamos dar um exemplo, primeiro, material. Veja, se eu quero ajudar as pessoas materialmente, fica mais fácil quando a gente faz essa analogia. Veja que dependendo da quantidade de dinheiro e de posses que eu tenho, é a quantidade que eu posso ajudar as pessoas. Então, eu não posso dar uma casa para todo mundo, eu não posso dar carro, pagar universidade. Às vezes a gente pode ajudar com comida, com roupa, cada um aí dentro do limite de cada um, mas também há um limite de ajuda nos conselhos que a gente pode dar, nas explicações que a gente pode dar. Então, os espíritos superiores têm mais condições. Mais condições. Então, é uma questão simples da gente pensar. Se eu tenho o espírito que diz coisas boas misturadas com coisas ruins, e eu tenho um espírito que só diz coisa boa, por que eu vou ficar perdendo tempo com o espírito que diz a coisa incompleta ou com deficiências? Se eu já tenho. Então, Kardec ele mostra o seguinte: quando eu tenho os espíritos inferiores se manifestando, eu tenho que entender essa limitação. Eu não vou escolher os espíritos inferiores como professores para refletir
sobre a vida, para aprender espiritismo, eu tenho que aprender com os superiores. Por exemplo, a gente tem os espíritos superiores nas obras de Kardec, a gente tem São Luís, a gente tem Erasto, a gente tem Santo Agostinho, a gente tem Sócrates, que participa muito do Livro dos Médiuns, a gente tem o Espírito de Verdade, a gente tem o próprio Kardec, mas a gente escolheu, no movimento espírita, pós-Kardec, a estudar outros autores. Mas esses autores, eles vão dizer ou a mesma coisa que já está nas obras de Kardec. Então, se já está nas obras de Kardec, que diferença eles fizeram? Ou então eles vão dizer a mesma coisa e mais coisas que são contrárias à obra de Kardec. Michel, e como que você vê um argumento muito utilizado, que é o seguinte, que eles dizem que esses espíritos, enfim, que a gente está se referindo, esses livros todos aí, viriam como uma espécie de complemento ou de progresso da doutrina, avanço do espiritismo. Como é que você entende esse argumento e por que você discorda dele? Isso, eu imaginei que tu ia colocar essa questão, porque realmente é exatamente o que as pessoas dizem. Elas dizem o seguinte, olha, Kardec foi o início e a gente não pode ficar só com Kardec, porque o próprio Kardec disse que o espiritismo iria evoluir. Então, seria um contrassenso ficar só com Kardec. Seria uma ortodoxia, um dogmatismo, um fanatismo ficar só com Kardec. Porque outros espíritos vieram complementar. Bom, aí é um ponto que a gente tem que parar para pensar o seguinte. Primeiro, essa informação é verdadeira. Realmente, quando a gente vai pegar lá a Gênese, Kardec fala que o espiritismo ele pode progredir. Por que ele pode progredir? Porque é uma ciência. Toda ciência pode progredir. Nenhuma ciência ela tem ponto final. Aliás, se ela tivesse ponto final, ela nem é ciência. Então, as pessoas estão corretas quando elas afirmam isso. Agora, há 2 pontos que a gente tem que pensar. O primeiro ponto. Quando eu digo que uma ciência pode progredir, isso não quer dizer que obrigatoriamente ela tem que progredir. Para a gente entender melhor, por exemplo, há teorias na física que levaram séculos para algo novo surgir. Então, não é que seja uma obrigatoriedade. Por exemplo, eu tenho uma teoria e aí, se ela não progride, eu tenho que inventar algum tipo... as coisas têm que acontecer e aí eu entro na segunda parte. Então, primeiro, que não é uma obrigatoriedade ela evoluir. Ela pode evoluir se novas coisas vierem que provoquem uma evolução. Agora eu entro na segunda parte. Agora, qualquer informação que vier após Kardec é uma evolução da ciência espírita, óbvio que não pode ser assim. Óbvio que Kardec também deixou os critérios de como algo pode ser considerado uma evolução. Essa é a questão, porque as pessoas gostam muito de falar sobre eu digo, o movimento espírita ele é muito esperto para pegar trechos das obras de Kardec. Então a gente usa os trechos que convém. Qual o trecho que convém? Eu pego o trecho que Kardec diz que o espiritismo pode progredir, pego os espíritos que vieram depois e digo, viu, tá aqui. Mas eu digo, e a parte que ele diz como que se dá essa evolução? Veja, eu não posso simplesmente, porque alguém veio e disse alguma coisa diferente, considerar isso uma evolução. Ela tem que respeitar os critérios daquela ciência. Ela tem que respeitar as regras daquela ciência. Senão, a evolução não vale. Eu brinco eu gosto de usar uns exemplos meio toscos, por gosto, tá? Que é para a gente ver como é algo sim, não é algo complexo de entender. É como no futebol, né? Quem gosta ou acompanha futebol. Se eu fizer gol com a mão, não vale. Percebe? Mas do Maradona valeu. Do Maradona do Maradona isso passou. Mas entende? Se eu não respeito aquelas regras,
não vale dentro do futebol. Na ciência é a mesma coisa. Por exemplo, eu não posso pegar em nenhuma ciência e dizer assim, olha, eu discordo dessa teoria científica. Aí a pessoa diz, bom, discordar em ciência é uma coisa que não é como a gente discorda de uma opinião. Para eu discordar de uma teoria, eu tenho que mostrar ou onde ela está em erro, ou onde ela está incompleta. Então, eu tenho que mostrar qual é o erro ou o que eu estou trazendo de novo que pode completar. Agora, se eu disser algo novo que entra em contradição com o que aquela ciência diz, eu tenho que fundamentar por que a minha nova teoria substitui a antiga, já que eu estou contradizendo ela. Então, o que acontece? As pessoas trazem informações desses espíritos modernos do século XX, informações que contradizem Kardec. Contradizem Kardec. Ou, às vezes, informações que já na época de Kardec ele já recebia e ele já rechaçou, já explicou por que não poderia ser. Então, eu diria, muito mais do que dizer que esses espíritos complementaram a teoria espírita, as pessoas têm que me mostrar onde que está o complemento. E mais, por que esse complemento é válido? Por exemplo, quando a gente pega a Gênese, no capítulo... Aliás, nem preciso entrar no capítulo 1, que é o capítulo mais completo para quem quer aprender como é que o Espiritismo foi construído, que é o caráter da revelação espírita. É o capítulo mais completo. Mas antes mesmo de entrar no capítulo da revelação espírita, a própria introdução da Gênese, Kardec já trata desse assunto. Eu não posso confundir opiniões pessoais, individuais, com a opinião do Espiritismo. Então as pessoas pensam assim, o Espírito disse, como é o Espírito falando, é a opinião do Espiritismo. Para essa opinião passar a ser um princípio da doutrina espírita, ela tem que entrar nos critérios que a ciência espírita deixou. Agora, eu digo de maneira aberta e de maneira sincera que eu não tenho esse entendimento, continuo sempre agora, eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa muito grande de algumas obras famosas aí do meio espírita, e eu procuro sempre que as pessoas me digam qual é o complemento que esses espíritos disseram. Que não contrariem Kardec, e se contrariem, qual é o fundamento. Por exemplo, não basta o espírito descrever algo. Escrever não é fundamentar. Então, eu não entendo o que possa ter vindo depois que tenha feito essa evolução ou complementado. Pelo contrário, o que eu vejo são espíritos pseudo-sábios que tomaram conta e passaram a ditar algo que eles chamam de espiritismo, mas que, na sua maioria, contrariam Kardec. Para citar um exemplo, por exemplo, o Emmanuel, ele vai dizer no Consolador que não aconselha a evocação. Bom, basta que a gente faça um raciocínio muito simples. As obras de Kardec aconselham a evocação. A gente tem aí uma contradição. Tá, mas então vamos ver agora a justificativa, o fundamento. Porque, de repente, ele traz alguma informação que, e digo mais, mesmo que fosse verdadeira, eu não posso trocar um princípio porque um espírito trouxe. Mas vamos ver a justificativa. Ele diz que ele não aconselha a evocação e deixa a entender que isso foi algo que Kardec fez porque ele era um missionário que ia construir o espiritismo. Só que a gente tem um problema nessa explicação dele, que é uma explicação muito simples. Isso é falso. Isso não é verdade. Porque não era Kardec que evocava os espíritos somente no século XIX, era o mundo espírita inteiro que evocava. E Kardec sempre apoiou, sempre incentivou e sempre disse que a gente devia fazer e mostrou o porquê. Ele mostra as vantagens da evocação, tanto a evocação particular quanto do uso geral.
Então, nós temos um exemplo de uma contradição. Agora, quando eu reconheço que o espírito é pseudo-sábio, quando eu reconheço que o espírito ele tem a característica do pseudo-sábio, porque eu pego o que ele diz, comparo as características dele com a escala espírita, eu já sei que esse espírito não serve para eu aprender. Ele não serve para eu aprender. Por quê? Porque ele tem o vício de falar sobre tudo mais do que ele realmente sabe. Então ele não é de confiança. Mesmo que esteja bem intencionado. Mesmo que diga coisas boas. Percebe? Ele não pode ser um espírito de confiança. Agora, se eu tenho um espírito com mais qualidade, por que eu vou ficar? É a mesma coisa. Vamos imaginar se vocês pudessem escolher aprender espiritismo comigo ou com Kardec. É uma tolice querer ficar me ouvindo. Porque Kardec vai ser milhões de vezes melhor. Muita gente tem algo melhor. Mas sabe por que as pessoas... É óbvio que por natureza, por instinto mesmo, a gente procura sempre aquilo que a gente acredita ser o melhor. As pessoas procuram esses espíritos porque elas realmente acham que tem alguma serventia. Porque eles também dizem coisas boas. Aí que está o X da questão. Como eles também dizem coisas boas, as pessoas ficam com eles, gostam deles. E podem gostar não tem nenhum problema. Agora, eu tenho que entender os limites. E eu não posso trocar esses espíritos, não posso trocar Kardec por esses espíritos. Aí é um equívoco. Por quê? Porque aí eu vou aprender algumas coisas misturado com muitas coisas que não são verdadeiras. E essas coisas que não são verdadeiras, aí vem um ponto. São muito graves. Por exemplo, eu não aconselhar a evocação é algo muito grave. Muito grave. Eu fazer com que as pessoas não evoquem. Não é uma coisa pequena. Não é um deslize. É uma coisa muito grave. Porque é atacar o espiritismo na sua essência. É impossibilitar que as pessoas tenham uma das coisas mais essenciais do espiritismo, que é a evocação. Haja visto o próprio nome completo do Livro dos Médiuns, né? Que é Guia dos Médiuns e Evocadores. Exatamente. Não é só para os médiuns, né? Ele tem... Eu criei daqueles exemplos que eu falei, eu tinha criado aqui, eu coloquei eu usei um exemplo. Vamos imaginar que a gente está querendo vender, vamos imaginar que a gente está querendo comprar alguma coisa. Vamos imaginar que a gente quer comprar um cachorro quente para a gente comer. Um hambúrguer, alguma coisa assim. Veja, a pessoa vai querer comprar um cachorro quente, uma comida estragada, a pessoa não vai querer, porque vai fazer mal, a pessoa vai ficar doente, a pessoa pode até morrer. Então, isso seria como uma mensagem ruim de um espírito. O espírito vem e diz só coisas ruins. O que eu tiro dessa... O único ensinamento que eu posso tirar de uma mensagem dessas é: há espíritos ruins. Eles dizem coisas ruins. Isso serve de ensinamento. Mas não o conteúdo do que ele está me dizendo. Então eu vou ficar fazendo o quê conversando com esses espíritos? Eles não têm o que me ensinar. Eu não tenho o que aprender com ele. A não ser isso que eu falei. E é até perigoso eu manter um relacionamento com espíritos ruins. Pedir para eles, chamar eles. Porque como eles são espíritos ruins, é óbvio que em algum momento eles vão querer me prejudicar. Mas esses são fáceis. Quase ninguém procura isso. Agora, eu compro lá um cachorro quente e vem com o pão muito bom, ele vem com uma salsicha muito boa, mas o molho está estragado. Adianta? Eu sei que é tosco isso, mas é só para a gente pensar. Sim. É a mesma coisa, é o seguinte, eu quero comprar vamos usar um outro exemplo que não seja comida. Vamos falar de algum conteúdo intelectual, então. Eu vou comprar algum curso, alguma coisa. Alguém vai preferir um curso que me ensine tudo que é correto ou um curso que metade do curso
o professor minta para mim e eu diga coisas que não são verdadeiras. Ninguém vai comprar um curso de matemática que começa assim, o professor de matemática ensinando lá adição, subtração, divisão, multiplicação e falando bobagem. Ah, não, mas é que a parte da adição tá lindo. Ele me ensinou, mas ele falou que 8 menos 4 é 12. Então, parece uma coisa idiota, né? Mas é assim que a gente faz com as obras espíritas. Eu digo a gente, em termos gerais, né? Uhum. Em termos do movimento espírita, a gente pega a obra, ou é impressionante, o movimento espírita ele fica criando diversas coisas para não estudar as obras de Kardec. É uma coisa maluca isso. Aí a gente vê que esse comportamento só pode ter espíritos inimigos do espiritismo por trás. Porque é tão irracional. As pessoas pegam qualquer frase, qualquer autor, qualquer texto para estudar, para debater, para analisar, e não pegam Kardec. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, fácil para vocês verem. Às vezes eu pego, vou nas redes sociais, ou vou no YouTube, ou vou no Instagram, eu digito lá, Allan Kardec, para ver o que vai aparecer. Páginas e páginas com o nome de Kardec, com a foto de Kardec, tu abre, não tem Kardec. Aí tem Francisco de Assis, tem Madre Teresa, tem tem até frase de para-choque de caminhão, mas não tem Kardec. Aí a gente vai falar, a gente vai ver as pessoas, não, mas é uma coisa importante a gente refletir. Olha que frase interessante. E realmente até é, mas se eu tenho. Kardec deixou mais de 10 mil páginas. Por que eu não estudo Kardec? Ah, mas isso, então eu estou querendo dizer que a gente não deve ler os outros autores? Também seria ir contra Kardec. Porque Kardec vai deixar muito claro, lá no capítulo do método dos médios, que a gente tem que ler tudo, o pró e o contra. Então a gente tem que ler todos esses autores. A gente tem que ler todo Kardec e tudo que puder da literatura. A gente deve fazer isso. O problema é a gente não completar o estudo de Kardec, que vai servir como guia, critério para a gente poder analisar as outras obras. Ou então, digamos que a gente goste mais do que um espírito tal está falando. É um direito, lembra? A liberdade de crença. A pessoa ela tem a liberdade para acreditar no que ela quiser. Isso é um princípio ético do espiritismo. Agora, que a pessoa deixe muito claro o que ela está falando. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui, se eu vou falar de espiritismo, e começar a falar aquilo que eu gosto para vocês. Que a gente se propôs a falar de espiritismo. Então a gente tem que mostrar como é em qualquer. Por exemplo, eu vou fazer algum texto, algum artigo, eu cito o autor que eu estou me referindo, eu deixo a coisa muito clara. Agora, eu não posso pegar que nem eu citei, eu abro um canal espírita com o nome de Kardec, com a foto de Kardec, e tem mais, hoje nas redes sociais, as pessoas estão fazendo o seguinte, elas estão colocando, entre aspas, frases, embaixo o nome de Kardec, e Kardec não tem a referência. E Kardec nunca disse. Uhum. E o movimento espírita é muito teimoso, porque mesmo fazendo isso, a gente chama atenção, sempre tem uma desculpa. Mas não tem desculpa para isso. Há pouco tempo, alguém fez isso e eu coloquei assim, tu pode me dizer qual é a referência desse texto? Eu já sabia que Kardec não tinha dito. A pessoa diz assim, eu não tenho referência, mas ele teria dito isso. Ele teria dito isso. Então, por exemplo, a pessoa pode gostar do espírito X, do espírito Y, mas ela tem que entender que aquilo que o espírito falou que não esteja de acordo com aquilo que o espiritismo deixou,
e que não respeite os critérios que o Espiritismo deixou, é uma opinião pessoal do espírito. Então, pode gostar do espírito, pode ser amigo do espírito, pode gostar do médico, todo mundo pode ser amigo de todo mundo. Só tem que entender as diferenças. Então, por exemplo, o Emmanuel tem o direito de não aconselhar a evocação, é um direito dele. É. Mas eu não posso achar que a opinião dele vai substituir a opinião do Espiritismo sobre a evocação. Aí é outra coisa. Sim. Percebe? Então, mas tudo isso a gente aprende como? Com Kardec. Kardec tem, às vezes, espíritos que eles estão ditando mensagens belíssimas. Daqui a pouco o espírito dá uma escorregada. Ele diz alguma coisa que não é muito exata. Sabe o que Kardec faz? Ou ele chamava a atenção do espírito, e aí o espírito se dava por conta, agradecia Kardec e retificava, ou então Kardec editava a mensagem. Kardec corrigia a mensagem. Uhum. Percebe? Então é isso que a gente deveria fazer. Kardec questionava, por exemplo, a gente devia ter evocado esses espíritos e perguntado assim, mas por que tu está dizendo isso? É. Mas isso não foi feito. Então a pessoa acha que... Por isso que foi como a gente iniciou a conversa. A pessoa acha que se eu questionar, se eu criticar, é como se eu tivesse que odiar a pessoa. É. Ela não Eu tem que vou odiar. aproveitar esse seu gancho para a gente voltar um pouquinho, né? Porque a questão da figura do médium, né? Porque no caso, né, do Chico Xavier, que é o médium mais reverenciado pela postura que ele sempre teve, né, da pessoa humilde, que não ganhou dinheiro com o espiritismo, aquela coisa toda. Como é que você analisa justamente isso? Quer dizer, as pessoas se questionam, estou aqui fazendo um pouco o advogado do diabo, porque são argumentos que chegam para a gente, assim como chegam para você. O que você diria para essas pessoas que não conseguem entender que uma pessoa com essas qualidades morais que o Chico Xavier tinha pudesse ter sido, de certa forma, veículo de espíritos com pensamentos em tantos pontos contrários a Kardec? Esse talvez seja o ponto mais central do que aconteceu no movimento espírita. Porque a gente tem uma pessoa que doou sua vida para uma causa, para uma ideia, mas doou mesmo. É inquestionável isso. Uhum. Entendeu? Mas a gente tem que conversar muito com as pessoas. Entende? Uhum. Há coisas que só o tempo, o distanciamento histórico proporcionam as pessoas avaliarem. Entendeu? Por exemplo, as pessoas têm que entender, primeiro, vamos tentar construir alguns argumentos rápidos aqui. Embora a gente precise de muita conversa sobre isso. Eu digo, a gente tem que explicar isso para as pessoas. O primeiro ponto, mesmo que ele fosse o mais angelical dos médiuns, a gente tem que analisar o conteúdo da mensagem, que é mérito do espírito. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que separar. É o exemplo do carteiro que entrega a carta, né? Um exemplo clássico. O carteiro, ele entrega uma carta na tua casa, mas o que a carta contém não é criação do carteiro. Então, eu não posso pegar, ler a carta e querer bater no carteiro, xingar o carteiro, brigar com o carteiro. Então, o médium, a palavra está dizendo médium, ele é meio. Então, o espírito vem, diz o que ele pensa, e o médium é correto em passar fielmente o que o espírito está dizendo, mesmo que seja uma bobagem. Depois, a gente que tem acesso a esse conteúdo que avalia. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, mesmo o espírito, por exemplo. Vamos agora pegar o espírito. Quando o espírito faz alguma coisa, isso também eu não posso misturar com a relação que eu possa ter com o espírito. Eu posso gostar do espírito, ser amigo do espírito.
Mas aquele ponto do que ele falou, eu discordo, eu questiono. Então, primeiro, separar nesse sentido. Agora, no sentido mais prático, assim, eu entendo, e aqui é uma leitura que eu faço, e é uma leitura que eu estou começando a dividir com as pessoas que estudam o movimento espírita mais a sério, eu entendo que algumas fragilidades da pessoa Chico Xavier podem ter contribuído para que ele fosse abusado pelos espíritos. Porque a gente sabe que ele passava por muita situação difícil e ele não tinha coragem de dizer não. Basta que a gente veja as centenas de relatos de coisas absurdas que faziam com ele ou que ele passava, e ele não sabia dizer não. É o que a gente chama em filosofia de bondade em excesso. Como a gente tem, muitas pessoas, tem pessoas que são realmente bondosas, mas elas não sabem colocar limite. E elas começam a sofrer abusos de pessoas ruins. Então, ele tinha as crenças pessoais dele, a bondade dele, e certas coisas ele não tinha coragem de dizer não. E, inclusive, eu penso, de novo, é uma leitura, que ele não dizia não porque ele também acreditava que aquele era o caminho. Porque ele tinha uma crença religiosa em que ele acreditava justamente que essas dores, esses problemas, se ele suportasse, se ele não reclamasse, se ele se ele não tomasse uma atitude, isso era algo virtuoso. Então ele tinha uma estupenda mediunidade e uma personalidade. Então somou essas duas coisas, ele acabou sendo vítima de espíritos, na minha leitura, que acabaram justamente maltratando ele. E teve em torno dele pessoas que poderiam ter ajudado com que ele não sofresse tudo isso. Mas essas pessoas alimentavam isso também por interesse, porque eram pessoas que queriam também fazer parte de toda aquele cenário, eram pessoas que também queriam comunicações. Veja, é um somatório de coisas que fizeram tudo o que aconteceu. Porque, por exemplo, a gente tem uma mediunidade que ele não usou para vaidade pessoal, não usou para enriquecer e não usou para enganar as pessoas. Mostrando que ele tinha uma alma boa, honesta, humilde. Mas, por exemplo, quando a gente pega as cartas que ajudaram a consolar, quantas familiares, quantas mães, isso é inegável. É inegável. São as que eu mais gosto. Agora, quando ele deixava que espíritos utilizassem a mediunidade dele para falar de espiritismo, esses espíritos diziam coisas que contrariavam Kardec e não tinha ninguém para ajudar ele a avaliar. A gente está vendo agora alguns relatos, algumas pessoas acham que talvez isso não seja verdadeiro, que a gente vê que em diversos momentos ele se questionava, ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida sobre aquele conteúdo, sobre o que ele estava fazendo, sobre aquele excesso de trabalho que ele era submetido. E toda vez que ele ousava questionar, todos sabem, isso é público, não é algo que eu estou dizendo, todos sabem o modo como o Emmanuel tratava ele. Tratava com estupidez, com ameaças, não deixava com que ele parasse, com que ele estudasse. O limite para mim aí, Michel, foi quando, segundo conta, e tem registrado em alguma obra, que Emmanuel obrigou Chico a comer uma barata que estava aparecendo na sopa que ele estava comendo na casa da senhora lá, cara. É o fim da picada. Eu vi um relato agora, que, de novo, eu estou usando aqui a referência bibliográfica, né? Tem aquela... O autor é Marcel Souto-Maior, né? Ele escreveu uma obra chamada As Vidas de Chico Xavier. E tem um capítulo desse livro que ele fala que mostra o Emmanuel ameaçando o Chico se ele não continuasse psicografando, que eles iriam tirar o Chico do corpo.
Sim, mas não é só ele que tem, não é só essa obra que tem isso, não. Tem outra obra, eu tenho tem isso. outras. Tá? Eu vi há pouco tempo, e Isso é isso eu vi real. também, Tá? eu vi um relato do próprio Divaldo dizendo que quando o Chico recebeu as obras, a obra Nosso Lar, ele ficou muito em dúvida também sobre aquilo. Sim. E os espíritos vinham e aí quando a gente vai ver características da obsessão, lá no Livro dos Médiuns, aí a gente vê Kardec dizendo, os espíritos fazem o médium não parar de escrever nunca. O espírito se impõe, o espírito contraria a ciência, todas as características. Então, a leitura que eu faço é que, se ele tivesse se aproximado de pessoas que tivessem estudado Kardec para ajudar ele, a gente teria um outro movimento espírita com uma qualidade. Então, eu acho que essas fraquezas de excesso de humildade e de bondade, que a gente sabe em filosofia que o excesso acaba por ser prejudicial, não é mais virtude. Sim, Acho que é um todo excesso. excesso de bondade e de humildade que fez com que ele fosse explorado. Eu acho que ele foi explorado. Michel, eu Claro tenho. que, só para completar, Tá. eu não posso também ser ingênuo a pensar que, de alguma certa maneira, algumas coisas ele gostava, porque senão ele não aceitaria. Mas aí é entrar muito no julgamento da pessoa. Sério? Mas eu entendo essa leitura. Agora, hoje a gente pode fazer uma análise de uma maneira muito mais tranquila por por isso tudo ter acabado. Então, por isso eu digo, hoje, como ele já saiu do corpo, a gente pode analisar agora a obra, o modus operandi, para que isso não se repita. Para que isso não se repita. Para que não surja outra pessoa que seja forçada a ficar num lugar que prejudica o espiritismo e ela mesma, porque a gente sabe tudo que ele sofreu e não precisava ter sofrido. Doenças que ele deixou de tratar, porque o Emmanuel dizia que o negócio era psicografar, não podia parar para tratar. Agora, para concluir mesmo, só pra, e eu vejo, às vezes, o movimento espírita contando as barbaridades que ele sofreu, contando com alegria, com prazer. A gente devia ficar. A gente vê uma outra pessoa sofrendo, e por causa de um espírito que está forçando ele a isso, e a gente conta isso como um caos bonito. A gente devia se apiedar, não devia ser contra, a gente dizer, não, pessoal, o espírito superior não pode submeter alguém a isso. O espírito superior tem que ajudar a pessoa a se esclarecer. O próprio Kardec, que trabalhava excessantemente, Kardec trabalhava muito, chega a um ponto que os espíritos superiores pedem para ele diminuir o ritmo. Olha como é o contrário. Os espíritos dizem assim, você vai prejudicar a sua saúde, e aí sim vai prejudicar o trabalho. Descanse mais. Quando ele ficou doente, ele ficou muito doente, principalmente de 66 em diante, a gente viu os espíritos cuidando dele. Eu digo, compare esse comportamento com o modo como o Chico foi tratado por esse espírito. Percebe? São coisas contraditórias. A gente tem que parar para pensar nessas coisas. A gente não pode aplaudir alguém ter uma vida de sofrimento, de sacrifício. A gente não pode aplaudir alguém ser explorado. Pode falar. Eu juntei algumas coisas de Emmanuel em relação ao Chico e publiquei um e-book. O título só vou falar o título. A ação do benfeitor de Chico Xavier era igual à técnica empregada por espírito obsessor. Ponto. É o que eu acho. É o que eu acho. E outra, Michel, para aproveitar que você vai comentar sobre isso, e que você certamente já certamente ligou uma coisa a outra. O fato de, na verdade, Chico Xavier está cercado de rustenistas por todos os lados. Emmanuel chegou a prefaciar um livro de um autor rustenista que falou das principais, no livro A Vida de Jesus, né, que tratava das principais teses do rustenismo, isso do lado aí dos desencarnados,
E do lado dos encarnados, ele ficou na mão da FEB anos e anos, que tinha todo o interesse em fazer com que as teses rustenistas fossem propagadas. Exato. Não, e assim, ó, infelizmente, a gente poderia estar falando de algo no passado, né? A gente poderia estar falando. Quando a gente pega o comportamento da FEB no século XX, como que a FEB se portou com relação à mediunidade do Chico, à produção do Chico, e como a FEB criou o movimento espírita, que a gente pode dizer que ela foi a que mais influência teve, é lamentável. Só que, infelizmente, eu não posso dizer isso apenas no passado, porque quando a gente pega o que eles declaram hoje, basta entrar nas redes sociais, nas redes sociais da FEB. Basta ouvir as palestras dos dirigentes da FEB. Hoje, eles continuam pensando praticamente igual. A FEB não fez uma meia-culpa, a FEB não admitiu erros, a FEB não fez retificações. Ela continua, na sua maioria, pensando do mesmo jeito. A impressão que eu tenho é que as pessoas que entram na FEB só ficam aquelas que concordarem com aquilo. Se alguém discordar, não assume a diretoria. Então, nunca muda. Nunca muda. Eu vi agora há pouco tempo um vídeo do presidente da FEB falando justamente esses pensamentos que estragaram o movimento espírita. Ele fala sobre o livro Coração do Mundo, Pátria Evangelho, e aí ele diz assim, nós vamos questionar o espírito Humberto de Campos, nós vamos questionar o espírito como Emmanuel. Então ele mesmo ensina o movimento espírita a fazer o contrário do que Kardec recomenda. Ele coloca critério de autoridade. Então, simplesmente, a autoridade é porque aquele espírito falou, então, autoridade no nome, mas Kardec sempre mostrou que a autoridade é o conteúdo, não é o nome. Eu sempre cito um exemplo, vocês devem saber, que o médium que recebeu o espírito de verdade na Sociedade Parisiense dos Espíritas, esse mesmo médium recebeu mensagens que levavam o nome do espírito de verdade, o mesmo médium com a mesma assinatura do mesmo espírito, e Kardec recusou. Tanto que ele sai da sociedade e publica um livro com essas mensagens que Kardec recusou. Aí depois, lá no catálogo, Kardec recomenda que leia e coloca como mensagens apócrifas, que não são daquele espírito. Então, mostrando que o critério não era o médium e não era a assinatura do espírito, era o conteúdo. Como o conteúdo estava ruim, ele negava a mensagem. Mas a própria FEB continua assim. Claro que a gente não pode levianamente fazer acusações, mas eu fico muito desconfiado. Eu tenho o direito de ficar muito desconfiado sobre as intenções da FEB. Às vezes eu penso que a FEB está preocupada com a instituição acima de qualquer coisa, não com a verdade, com o avanço do espiritismo, o entendimento do espiritismo. Porque ela continua. Outra coisa, ela não responde críticas, ela não responde ninguém. Eu digo, Kardec publicava na Revista Espírita, vocês sabem disso, tanto quanto eu. Ele publicava na íntegra aquilo que estava falando contra o espiritismo, e muitas vezes até ofensas. Até as ofensas. Kardec publicava na revista e depois dava a resposta, mas ele não escondia o debate. A FEB, ela não publica críticas a ela e nem responde. E agora, por último, eu fiz esse comentário na nossa live lá sobre mediunidade, que eu fiz com o Eric, com o José. Tem um vídeo, agora, desse ano, acho que de semanas atrás, de um dos dirigentes da FEB, em que ele, de uma certa forma, ele propõe, de uma maneira sutil, meio subjetiva, uma espécie de censura. Porque ele dá a entender assim, ó, quando falarem da FEB, denunciem o vídeo.
Denuncie. Estão cancelando as pessoas. Então, é o seguinte, por que ele não diz assim, pessoal, quando falarem alguma coisa que nos critiquem, ouça crítica, ouça a nossa resposta e comparem, raciocinem, tirem as suas próprias conclusões. Por que ele quer que não exista a crítica? Por que ele não quer? Ah, mas ele está se referindo a mentiras ou algo de má fé. Mas, veja, mesmo nesse caso, você tem um exemplo aqui, Kardec publicava mesmo as mentiras e as ofensas. Mesmo assim, ele publicava. Mas nesse caso, eu tomo as devidas providências. Eu posso tomar as devidas providências. Agora, eu não posso deixar a coisa do jeito assim, ó. Que aí a pessoa que é um pouco ingênua, qualquer coisa que apareça criticando a fé, a pessoa não vai escutar. É. E para a gente mostrar que a gente quer um debate justo, eu quero que as pessoas acompanhem o que a FEB diz, eu quero que as pessoas leiam o Emmanuel, eu quero que as pessoas leiam André Luiz, eu quero que as pessoas vejam Kardec Tube, eu quero que as pessoas leiam Kardec e tirem suas próprias conclusões. Eu quero isso. Sim. Aí a pessoa vai tirar a sua própria conclusão. O que eu discordo é quando a pessoa tenta criar uma opinião e eu vejo que a opinião que ela está criando, chamando de espiritismo, contraria as obras de Kardec. Tem um exemplo que Kardec cita no que é o espiritismo, que eu acho muito bom. Não é com essas palavras, mas quem lê lá vai ver que eu não estou subvertendo a mensagem. Mas ele dá a imagem, ele dá o exemplo de um quadro. Eu tenho um quadro que tem um desenho de um cavalo. E o cavalo está pintado de branco nesse quadro. Eu posso dizer assim, esse cavalo ficaria melhor se fosse azul. Mas eu não posso dizer, esse cavalo é azul, porque ele é branco. Percebe a diferença? Quando eu vejo alguma coisa, eu posso discordar daquela coisa. Mas eu não posso mentir sobre aquela coisa. Que é diferente. Então eu posso dizer assim, eu acho que Kardec devia ter dito tal coisa. Isso é um direito da pessoa. Agora, eu não posso dizer Kardec diz tal coisa ou é tal coisa, sendo que ele não foi e não disse. Porque aí não é opinião, aí é mentira. Então é isso que eu critico no meio espírita. As pessoas estão falando coisas e aí a gente que leu Kardec diz assim, tá, mas ele não disse isso. Então esse é o problema. Não é que a gente não vá dar direito às pessoas discordarem, terem as suas opiniões, mas a gente tem que tomar cuidado, saber separar. Claro que às vezes a gente escorrega, mas escorregar é assim, ó. Eu digo uma coisa aqui que eu esqueci de um texto, eu falei de uma forma que eu troquei as palavras sem querer. Isso é escorregar, se equivocar. Esquecer, às vezes, alguma parte, aí alguém vem e me lembra. Agora, passar 50 anos escrevendo 500 livros, dizendo coisas diferentes, não é escorregar na casca de banana. Não é para dizer, foi sem querer. Tem até uma piada de mau gosto. Tem uma piada, aquelas piadas sobre sogra, né? Que diz que o genro, sem querer, ele está na delegacia e o delegado diz assim, mas então você atirou na sua sogra sem querer? E ele diz assim, sim, foi sem querer, mas 5 vezes? Percebe? É uma coisa besta, mas quando a coisa é demais, a gente vai dizer, não, foi sem querer, ele não sabia, foi ingênuo, foi sem querer, mas aí sem querer a pessoa constrói fama, constrói poder, constrói instituição, constrói livro, persegue e cala quem pensa o contrário. Aí me parece que não é sem querer. Então, claro que se equivocar, já teve coisas que eu disse em live, depois alguém me chamou e disse assim, tu falou isso? E aí eu digo, eu falei, não percebi. Aí tu escorregou. Agora, ficar teimando são coisas diferentes, né? Então, eu acho que a primeira coisa já aconteceu, Arthur e Paulo. Qual é a primeira coisa? A internet proporcionou que haja um espaço em que as pessoas estão falando isso que a gente está falando aqui. Tem pessoas que não gostam, as pessoas brigam, as pessoas xingam, elas ficam bravas, elas se ofendem, elas saem correndo, elas fazem o que querem. Mas já há um espaço que não havia no século XX para pessoas falarem o que elas estão pensando e achando. E não tinha. Na minha época, né, eu peguei o iniciozinho da internet, nos anos 2000 ali.
como é que funcionava aqui onde eu morava? Onde eu moro, né? Porque eu troquei de cidade, mas é perto. Se a gente fosse falar alguma coisa que o dirigente da Casa Espírita não concordava, a gente era proibido de dar palestra. Aí o dirigente ligava para todos os outros dirigentes das outras casas da cidade e dizia assim, ó, o Michel, tu não convida. E a gente não era mais convidado. E a gente não tinha mais nenhum lugar para falar. E pronto. Essa é a história do movimento espírita no século XX. Quem pensava diferente desse modelo, a pessoa era escanteada, calada. Agora, com a internet, as pessoas já estão podendo ouvir. Esse é o primeiro momento. E, claro, agora há embate, briga, ofensa, as pessoas não gostam, mas muitas que dizem que não gostam, a gente encerra a live, elas deitam a cabecinha no travesseiro e fica assim, ó. Aquela pulguinha atrás da orelha. O tempo vai passando e elas vão, opa, mas peraí. Daí ela vai ler aqui, vai ler. Então eu acho, embora às vezes eu possa de repente estar sendo ingênuo, porque o livre-arbítrio humano pode ser que a coisa piore. Mas me parece que é um movimento, um vento aí soprando de um novo momento. Mas o estrago que foi feito, eu acho que Muito grande. vai ter que trocar gerações, vai levar aí um bom tempo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza, com certeza. E tem essa questão, né, que você chegou a pontuar levemente, que é que os espíritos superiores não se contradizem, né? Então, quando você pega uma opinião dessa isolada que contraria o consenso, né, que se estabeleceu entre os espíritos superiores na obra de Kardec, a gente então já imediatamente reconhece que um espírito desse, né, que contrariou todos os outros, não é superior, porque os espíritos superiores não se contradizem, não é isso? Assim, ó, quer ver uma coisa que a gente tem que começar a raciocinar, é assim, ó. Claro que esse não pode ser o critério, mas tem que servir para a gente raciocinar. O critério tem que ser sempre o conteúdo, a lógica, o bom senso. Claro. Mas a gente tem que pensar o seguinte: quais os espíritos que estavam com Kardec? A gente vai vendo todo mundo. Quando a gente vai lendo somente a revista, a gente já se acostuma com aquela família ali. Porque geralmente a gente vê, né? São Luís, é Santo Agostinho, é o Erasto, aí tem Sócrates, aí tem Espírito de Verdade, aí tem o Dr. Demer. A gente vai se acostumando, aí tem o Jobar, aí a gente vai se acostumando com aqueles espíritos. Por que a gente substituiu por outros espíritos? É a primeira coisa que as pessoas deveriam se perguntar, por quê? Aí hoje a gente tem outra turma. Mas claro, se esse fosse o único argumento, se isso que eu estou falando fosse o único ponto, não faz sentido. Porque eu tenho que. O nome é irrelevante. Mas só isso já devia fazer a gente dizer que coisa estranha. Agora, um outro ponto. Basta a gente ver todo o trabalho que Kardec teve, e o trabalho maior foi dele, porque ele, além de tudo, estava encarnado. Então, ele tinha as limitações do corpo, inclusive as doenças. O trabalho que ele teve, porque, além de ficar doente, ele dormia pouco, e a quantidade que ele conseguia produzir, e produzir em alto nível, numa época que não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Porque a gente vai ver o seguinte, tudo que ele escreve, mas a gente não presta atenção que para escrever aquilo, tanto que ele teve que ler e pesquisar. Então é muita coisa, muito trabalho, muito sacrifício, muita dor, os ataques, as traições, tudo. Agora, ainda mais agora com as cartas que estão vindo todas aí, que são fantásticas, a gente vê tudo isso. Aí a gente pega tudo isso, o movimento espírita, na sua esmagadora maioria, mal leu, e a gente acha que ia vir uma nova turma para evoluir o que a gente mal leu.
A gente mal leu. As pessoas têm uma preocupação que tem que evoluir o espiritismo, evoluir o que a gente nem conhece direito ainda. A gente conversa com as pessoas. Já leu as 23 obras? Ah, eu li o Evangelho e eu li o Livro dos Espíritos, um pouquinho do Livro dos Médiuns. Mas a pessoa é palestrante, a pessoa escreve livro, a pessoa é presidente do centro, a pessoa dá entrevista em rádio, a pessoa escreve jornal, a pessoa tem 15 programas no YouTube. Mas por que ela não pega e diz assim, bom, eu vou fazer uma coisa que vou diminuir a produção e vou estudar. Vou estudar mais, vou aprofundar. Não é que ela tem que parar, mas ela procura equilibrar. Eu vou estudar mais, diminuir um pouco o que eu estou fazendo, porque que é outra coisa que a gente criou no movimento espírita, que é o excesso, né? As pessoas acham que elas vão ganhar o céu espírita. Quanto mais palestra, elas acham que é um caderninho que se eu tiver, quanto mais palestra, mais vídeo, mais canal, mais não sei o que eu fizer, aí eu vou chegar no mundo espiritual, vai ter alguém com uma ficha dizendo, não, aqui você... Mas não é assim. Não é assim. A gente tem que fazer algo bem feito. Ou da melhor maneira possível. Então, também se subver... Hoje, a Casa Espírita, ela quer fazer tudo, nada ela faz bem feito, e o principal, que é o espiritismo, ela não trata. Aí a Casa Espírita tem a ajuda para isso, ajuda para aquilo, faz tal atividade, tem isso, tem aquilo. Tem tudo. Tem Casa Espírita que tem tanta atividade que daqui a uns dias vai ter UTI dentro da Casa Espírita. Mas aí, quando a gente vai ver o Espiritismo, o Espiritismo, que é o que os espíritas deveriam cuidar, quem é que cuida, quem é que trata, quem é que estuda? Então, é uma cultura que se criou no século XX e que eu acho que vai demorar, eu acho que muita gente não vai... A Fernanda ali colocou bônus hora, as pessoas... A lógica do bônus hora, né? O bônus hora é assim, quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar o bônus hora. As pessoas raciocinam assim. Mas não é assim que acontece. Aí, a minha condição no mundo espiritual não é porque eu falei ou não de espiritismo. É uma coisa. Agora, a gente tem que entender que os espíritos superiores, eles têm uma linguagem que não se contradiz, como tu fez a questão. Mas tem uma contradição. Ou houve um ruído na mensagem, e aí você tira aquela frase, aquele parágrafo, ou o espírito não é superior. É sempre assim. Porque pode ter um problema, às vezes, do ruído da mensagem. Isso pode acontecer. Agora, se a mensagem não está boa, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser melhorada, o espírito tem que ser questionado. Não, eu não posso. E mais, a gente está falando aqui de mensagens. Quando o Kardec vai falar de obras inteiras, a gente tem que desconfiar mais ainda. Porque espírito superior fala pouco. Espírito superior fala pouco. As mensagens mais longas que a gente vê nas obras de Kardec dá algumas páginas. As mais longas e que é exceção. Quando a gente tem as mensagens do Espírito de Verdade, que é o mais evoluído de todos, é umas mensagenzinhas assim, ó. O Espírito Superior não fica ditando livro e livro e livro e livro. Quem faz isso é o pseudo-sábio, que gosta de falar. Certo? Por que eu estou falando aqui quase 1h30? Porque eu sou espírito perfeito. Quer dizer? O Espírito Superior não ia falar esse tanto. Certo? A gente fala porque a gente é tagarela. Mas o Espírito Superior, porque como ele respeita o livre-arbítrio e ele tem o tempo dele, com certeza, é muito bem ocupado, ele fala o essencial. Ele sabe o nosso íntimo, o nosso interior, ele sabe a quem ele está se dirigindo. Então ele fala pouco, e mais o pouco ele diz muito. Ele se expressa muito melhor. Quando eu leio, às vezes eu estou lendo Kardec e eu fico assim, meu Deus, aí eu vou fazer um vídeo. Sempre quando eu falo, eu empobreço. Eu sempre, quando eu falo, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é um esforço de tentar argumentar o que Kardec escreveu de uma maneira muito mais resumida e ele disse muito melhor. Se as pessoas estivessem já estudando Kardec, talvez a gente nem precisava estar tendo essa conversa.
Mas por que a gente está aqui falando? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu criei o Kardec Tube em 2019. Eu comecei a fazer vídeo final agora de 2023. Por que eu demorei tanto para fazer vídeo? Por causa desse pensamento. Eu entendo que muitas vezes eu empobreço o que Kardec falou melhor do que eu. É melhor que a pessoa tem que ler direto na fonte. Mas por que eu comecei a falar? Porque eu percebi uma coisa. Se a gente que estuda Kardec começar a não falar, esse pessoal aí que começa a ocupar os espaços. Porque eles são ousados. Eles não têm escrúpulo, não tem critério, não tem preocupação com a verdade. Eles vão ocupar os espaços das redes para ficar deturpando o espiritismo, mentindo, inventando. Então, a gente, por mais limitado e pobre em argumentos que a gente seja, a gente tem que, de uma certa maneira, ocupar os espaços, porque senão eles vão ocupar. Então, isso me convenceu a fazer. Embora graças a Deus, eu digo graças a Deus, toda vez que eu falo, depois que eu termino de falar, eu, na maioria das vezes, não gostei. Graças a Deus. Porque eu acho que eu empobreço. Então, isso ajuda também a pessoa não se achar estrelinha, né? Começar a achar que ela é importante, que é missionária, que sem ela o mundo vai acabar. Então, as pessoas têm que entender que a gente fala de espiritismo porque a gente estuda e compartilha. Mas a gente é espírito imperfeito, a gente não é missionário, a gente não vai salvar ninguém. Eu não sou exemplo para ninguém. Isso é importante, a gente criar esse novo pensamento. Porque a gente se acostumou no século XX, a pessoa falava e ela já se achava missionária. Já virava guru da vida alheia, né? Isso é importante. Perfeito. Temos muito ainda que progredir na divulgação doutrinária, né? E como você bem falou, esse movimento, né, vem crescendo, tanto é que aqui no Polêmica Espírita, a grande maioria, né, dos nossos convidados tem essa linha aí de pensamento, e por isso que a gente os privilegia, né? Paulo, alguma pergunta, alguma consideração? O que eu gostaria de colocar é o seguinte, que o Kardec deixou muito claro que o espiritismo não se concentrava só nele, que outros que viriam depois dele ia completar, tá? Obviamente que tem o critério que você falou, de controle universal, tudo bem. Só que aqui no movimento nosso está de tal forma assim, qualquer coisa que não está Kardec não vale. Aí ficou pelo excesso, deu para entender? Pelo excesso. Eu acho que tudo que vem depois de Kardec tem que ser analisado, criticado, para chegar na conclusão. Tá? As coisas vão saindo informações de um lado, de outro. Então, você junta um punhado de informação e a coisa não está clara lá na Kardec. Porque o que não vai mudar, que Kardec deixou bem claro, são os princípios. O que é o princípio que eu entendo? Tipo assim, a reencarnação não vai mudar, o princípio da reencarnação não vai mudar, tá? Mas Kardec não detalhou como que reencarna, como que desencarna, o que o cara faz do lado de lá, o que faz do lado de... Deu para entender? Então, esses detalhes vão vir depois de Kardec. Então, esse vir depois de Kardec é o grande problema nosso, porque nós estamos fechando a porteira, não entra nada. Está em Kardec, eu aceito, não está e não aceito. Então, esse é o problema. Né? Caímos no extremismo, entende? Esse é o ponto que eu acho que é o mais complicado. Tá? E você pega certas interpretações, a meu ver, equivocadas, e o cara tira daquilo para negar qualquer coisa. Né? A questão lá da questão do 1012, lá, que fala que não há lugares circunscritos. Aí já pega aquilo para questionar, para falar que não existe colônia, quando, na verdade, Kardec está falando do céu e do inferno. Não há céu localizado e nem inferno localizado. Então, existe também no nosso meio, infelizmente, eu acho, né, um erro de interpretação. O cara já tem a ideia que não tem nada, então já pensa que o Kardec falou que não tem nada. Né? E a gente desenvolve uma pesquisa muito forte em cima disso aí, em termos, principalmente, de colônias, não colônias especificamente tipo o nosso lá, tá? A gente trabalha mais em nível de construções do mundo espiritual. A gente tem 49 fontes que apresentam alguma coisa de construção no mundo espiritual e ninguém aceita porque não está no Kardec. Ué, pô, então pega lá, derruba a pesquisa, cara. Não é falar que eu não vou aceito. Então é esse que é o problema. Você pega um cara igual o Bozano, por exemplo. Bozano, eu estava até procurando aqui, alguém falou que ele seguiu o método de Kardec. Eu notei isso em algum lugar, não encontrei onde, porque eu ia ler, tá? E ele, o que ele fez? Ele pegou várias mensagens,
analisou as mensagens e foi tirando as conclusões. Então, você tem das obras de Bozano, a crise da morte, por exemplo, manifestação de espírito de animais. Você vai lá na codificação, fala que não existe animais na erradicidade. Então, não existe, então, a fala de Bozano está furada, entre aspas. Só que tem um caso relatado, não lembro qual na revista Espírita, mas fala da cadela mica, e que um cara contou que apareceu o Kardec. Não, tudo bem, isso é possível. Agora, um caso só, eu não posso fazer lei. Então, o que Kardec dá a entender é o seguinte: eu não vou espantar que possa haver no mundo espiritual, mas diante só desse caso, eu não posso falar que tem. Eu tenho que aguardar. Então, esse aguardar, vem o Bozano e apresenta e ninguém está aceitando. Então, é difícil, cara. Parece até que Kardec chegou a dizer que era um tema que ele iria tratar mais adiante. Posteriormente. Ele estava juntando material para falar dos animais, se os homens vieram dos animais, esse tipo de coisa, tudo sobre animais, mas desencarnou antes, né? Esse é o problema. Então é o seguinte: falta no pessoal a capacidade de interpretar o texto sem preconceito. Porque quando você está com preconceito, e isso acontece com todo mundo, tá? Comigo, com o Arthur, todo mundo. Você está com uma ideia fixa, você precisa ler o texto, você já acha que o texto está falando igual você está pensando. E vai defender aquela tese. Quando muita gente não tem abertura para escutar o que o outro fala. Ô, Michel, você tem ideia? Eu já coloquei vários textos meus no Facebook. Os caras falaram mal do texto sem nem abrir o texto. Porque não deu tempo, cara. Isso não pode então, fazer. Se o cara não abre para ver o que eu falei, deixei de falar, se tem sentido ou não, se as fontes que eu estou apresentando são suficientes ou não para o argumento que eu estou trabalhando, o cara está falando que não, porque não. Não, aí não dá, meu. Sinto muito. Eu tenho, Paulo. Eu todo dia alguém tá brigando comigo. Nossa, só caraca, meu. O que eu acho importante a gente fazer é o seguinte, por exemplo, vou citar um exemplo para ti. Eu estou criando um projeto agora, eu tenho um projeto agora, já está indo para o 12º vídeo, que é o Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Tá muito bom. Tá? Semanalmente, eu não entrei na obra ainda, eu estou fazendo uma introdução gigante, mas eu vou fazer o seguinte, isso aí eu acho que eu já anunciei no próprio vídeo, mas como é que eu estou fazendo? Depois que eu terminar a minha tese lá, que vai durar mais de um ano, eu vou abrir espaço para quem quer apresentar outras, inclusive contrárias à minha. E vou colocar lá. Percebe? Perfeito. Então, isso é o primeiro passo, que nem eu digo, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que recuperar no meio espírita, que é um comportamento científico. Tá, então, só um detalhe que eu gostaria de acrescentar, Michel, porque dentro da minha pesquisa sobre colônias, igual eu estou te falando, eu uso o termo colônia, mas na verdade estou defendendo construções, tá? Construções no mundo espiritual. Eu não cito nenhuma linha de Nosso Lar. Nenhuma linha. Porque eu tenho 49 obras que citam alguma construção no mundo espiritual, de pesquisadores, de espíritos, de médios, e ninguém aceita. Não é questão de tem que aceitar, é questão de analisar, pô. Vamos sentar aqui e vamos analisar. Tem sentido, não tem? O Paulo errou aqui, acertou aqui, vão chegar no acordo. Agora, nem leram, não existe, porque Kardec não falou. Tá dando para entender o que é que eu estou querendo colocar? Eu entendi. Não, mas é justamente isso que eu digo que a gente tem que recuperar. A gente tem que recuperar esse comportamento de análise crítica. Por exemplo, como eu falei, eu vou fundamentar e criar todo o projeto, e depois eu vou colocar na íntegra as pessoas que vão apresentar o contraditório. Perfeito. Isso aí. Para ficar lá. Então vai ficar o que eu falei e o que as pessoas pensam, ou levantam questões, ou contraditório que as pessoas falaram. A gente não está falando nem das conclusões. Sim. Mas a gente está falando que esse tem que ser, porque era assim que Kardec fazia. Ele apresentava as explicações e apresentava as explicações a tal ponto contrárias que eram pessoas que elas nem estavam mais no campo do contra-argumento, mas no campo da ofensa. Então ele publica, tá lá, gente. Pega a revista espírita, tá lá o que um padre falou dele, o que um médico falou dele. Então esse vai ser o primeiro caminho. Porque a gente entrou num caminho de monopólio, de censura no meio espírita. E a gente perdeu com isso. As pessoas passaram a achar
que o contraditório e a discussão é o ruim. É aí que está o cerne do problema. Elas passaram a achar que essa discordância é que é a falta de caridade e é o que vai destruir o convívio. Muito antes, vai fazer o espiritismo crescer, Mas cara. É exatamente, isso. é o contrário. Essa união falsa que se criou no movimento Ué. espírita, a unificação, isso foi o maior erro. Uhum. Esse foi o maior erro do movimento espírita. Quando eles fizeram a tal da unificação, que a coisa se engringolou. Porque a partir de então se criou uma espécie de acordo, como se a verdade, a ciência, fosse um acordo. E não é assim. Nenhuma ciência é democrática. Inclusive, assim, o Arthur já acompanha meu trabalho há algum tempo e sempre a gente passa para ele, e vários amigos também, a questão, ó, eu estou certo no que eu estou fazendo, não estou viajando maionese, não, porque uma coisa que me preocupa muito, e eu já falei aqui em outras oportunidades, que a gente que escreve ou que fala, nós temos um compromisso muito sério com a doutrina, cara. Nós não podemos falar de nós temos que falar o que está lá. Se falar que nossa opinião, tem que deixar bem claro, ó, gente, essa é minha opinião, ou seja, posso estar certo ou estar errado. Agora, as pessoas põem opinião pessoal em algum tema e acham que os outros são obrigados a aceitar. Aí, sinto muito. Complicado. Muito complicado. Bem, é isso aí, né? Vamos lá, né? Michel, então, suas considerações finais, sua mensagem final para nós arrematarmos aí o estudo de hoje, que foi, inclusive, muito bom, muitas questões, né? Realmente, se deixássemos, vararíamos aí a madrugada, porque tem muito assunto em torno dessa temática. Primeiro eu quero agradecer vocês, o papo estava muito bom, a gente não vê nem o tempo passar, né? A gente poderia ficar mais um tempão conversando, isso é sempre importante. Quero agradecer vocês, a acolhida, o tratamento, a oportunidade. Quero desejar a todos que tenham assistido, espero que tenham gostado, que tenha servido para alguma coisa, né? Que tenha servido para, no mínimo, a gente procurar estudar, ler, comparar, aprender com Kardec, como ele fazia, né? Eu quero, Paulo, se tu tiver esse teu trabalho que tu está fazendo, me manda. Vamos achar um jeito de tu me mandar pelo WhatsApp, se tiver em PDF. E quando eu terminar lá os vídeos do que eu estou fazendo, nós vamos conversar melhor que eu quero também a tua contribuição lá nesse projeto para te deixar o teu trabalho, mas eu já quero conhecer ele também. Não, depois eu te passo, você me passa o WhatsApp dele que eu passo para você. Pode deixar. Então, e assim, o meu compromisso é a verdade, não importa se é a minha ou se é a sua, tá? Se tá errado, vamos acertar, você não preocupe mesmo, sabe? E às vezes há questões que de início a gente não consegue resolver. Uhum. Mas é muito importante. Vai dar o conflito, não chegar em num comum acordo. Mas o importante é isso, eu tenho que deixar bem claro, para qualquer um que lê meu trabalho. Eu não quero me impor como dono da verdade, jamais. Eu quero estar com a verdade, para falar a verdade em nome do espiritismo. Então, qualquer pessoa que chegar e apontar o Paulo, isso aqui que você está falando não é isso, por causa disso, daquilo outro, ó, meu amigo, ó, eu vou no mundo de roupa, eu troco de ideia. Agora, eu sempre brinco com o Arthur, falo assim, achismo por achismo, meu amigo, eu fico o meu. Ué, tá certo? Não, eu vou passar, vamos trocar ideia, sim, com certeza. Eu vou querer trocar ideias contigo. Figurinha, agradeço a todos, então, e desejo um bom resto de semana aí, bons estudos, e sempre que eu tiver oportunidade, vocês quiserem, a gente está aí disponível para compartilhar o que a gente entende, né? Como diz o Paulo, ó, a gente tem que expor o que a gente está entendendo e tentar chegar num consenso, ou no mínimo ir aprofundando o estudo, né? Esse é o caminho que eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu acho que assim a gente vai crescer junto. Então, muito obrigado a vocês e a todos, e até uma próxima oportunidade. Maravilha, Michel, foi realmente muito bom, e as portas, né, estão abertas aí quando, enfim, mesmo antes desse projeto seu chegar ao seu fim, né, que você achar que tem um tema que vá aqui somar ao público do Polêmica Espírita,
É só falar com a gente vai se falando aí, vão conversando e você volta aqui, né, para contribuir com seus conhecimentos para o Polêmica Espírita. Então, nós agradecemos a você, agradecemos ao Paulo mais uma vez, e principalmente, né, aqueles que nos assistiram na noite de hoje, que meditem sobre isso, acessem lá o Kardec Tube, né, um canal com essa perspectiva aí, crítica no bom sentido, né, que se convencionou que crítica é coisa ruim, a gente falou disso na noite de hoje, mas a gente tem que estar sempre aberto aí a aprimorarmos o nosso senso crítico, que é isso que a nossa doutrina espírita propugna, não é mesmo? Então, tenham aí uma boa noite de descanso e daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Um forte abraço a todos e até a volta, pessoal. Tchau, tchau.